Boa tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas. Mais um Chafé nessa quarta-feira especial. Essa série é uma série da sequência, após o ano novo, onde nós falamos que seria o ano da restauração e da aceleração. E na segunda-feira, nós pegamos o exemplo aí de Davi para a gente seguir sobre o que é ter uma unção, ter uma palavra, uma promessa e muitas vezes a sua atualidade não ser real aquilo que o Senhor te entregou. Então eu quero te preparar, eu quero te ajudar para esse tempo de restauração, para aquilo que o Senhor vai cumprir na sua vida. Porque muitas vezes nós somos desapontadas no meio do caminho e o nosso coração ele vai enfraquecendo a fé, ele vai enfraquecendo e muitas vezes a gente desacredita naquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Então o nosso foco dessa semana é fortalecer essa palavra de restauração, tá bom? Então, nós falamos na segunda-feira sobre os desapontamentos, A gente falou que Davi, ele foi o quê? Ele foi ungido pelo Senhor, ele foi ungido por Samuel. Samuel foi até a casa de Jessé e o Senhor ainda deu uma ordem, uma instrução. Falou, com Samuel, olha, eu não vejo pela aparência, eu vejo pelo coração. Então não era para Samuel analisar pela aparência das pessoas que ele chegaria lá e iria ver. E aí quando ele chegou na casa de Jessé, ele perguntou se todos os filhos estavam ali. E ele falou, não, falta um, que Davi, ele era pastor de ovelhas, ele estava, no pasto. E aí ele falou, então antes de chamar, a gente só vai comer quando ele chegar. Mas o que? A família de Davi estava esquecendo ele. Ele estava sendo esquecido, ignorado a existência, porque ele era muito jovem ainda. Então quando ele chegou, Samuel ali, ele viu que era ele, o Senhor confirmou. E ele foi ungido ali perante toda a sua família, perante os seus pais e seus irmãos. E aí, com isso, ontem nós falamos que a vitória, ela não quer dizer promoção. Quando Davi, ele chegou no palácio e estava tendo aquela guerra lá dos filisteus, E Golias era grande, Golias, ninguém conseguia destruir ele. E ali ele viu qual que era a recompensa e foi guerrear e ele saiu vitorioso. Mas a vitória não quer dizer promoção. Davi, ele tinha uma unção, uma palavra, mas ali não quer dizer que a vitória dele, ele iria se tornar o rei. Então aquilo foi só um começo de tudo, ali foi uma promoção. Ele continuou sendo servo, mas ele começou a servir dentro do palácio. Então ele saiu do pasto, ele não voltou para dentro da casa do seu pai, ele ficou no reinado ali, no governo, com Saul, mas ele continuou sendo servo. Então ele ia para as lutas, ele guerreava para o rei. Então, Davi, ele começou a ser muito reconhecido porque começou a ter um grito de guerra das mulheres, onde a gente vai ler aqui um pouquinho, a gente vai entender. Porque hoje nós vamos falar especificadamente sobre o que? A perseguição. A perseguição que revela o futuro que você carrega. Então, nós vamos basear em 1 Samuel 18. Nós vamos ler o verso 6 a 8, 10 e 11 e depois o 1 Samuel 23, verso 14. Vou sempre colocar, tá, gente, aqui nesse cantinho, na edição eu vou colocar para vocês, para que vocês possam acompanhar, porque às vezes eu começo a ler e vocês não anotam, Então sempre vou estar colocando aqui. Se eu esquecer, vocês podem me cobrar nos comentários, algo do tipo. Então vamos lá. 1 Samuel 18, versos 6 e 8. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando ao som de tamborins e símbolos. Elas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso enfureceu Saul. O que é isso? Disse ele. Atribui milhares a mim e dezenas de milhares a Davi. Mas atribui milhares a mim e dezenas de milhares a Davi. Falta apenas o que o torne rei. Então nisso ali, a gente já vê que já entrou o quê? Uma inveja. Ali já entrou aquela raiz de orgulho, aquela comparação. Vamos lá. Verso 10 e 11. Seguinte. No dia seguinte, um espírito maligno enviado da parte de Deus se apossou de Saul e ele começou a delirar como um louco. Davi tocava a harpa como fazia diariamente. Saul tinha uma lança na mão e o arremessou pensando:
varei Davi na parede, mas Davi escapou 2 vezes. E 1 Samuel 23:14 diz, a perseguição constante, né? Davi permaneceu no deserto escondido em fortalezas. Saul procurava dia após dia, mas Deus não o entregou nas mãos de Saul. Então, aqui a gente vê o quê? Que a perseguição começou o quê? De uma comparação. O mundo hoje, na atualidade, no mundo digital, o que a gente mais vê? É o quê? Comparação. Hoje, as mulheres mais querem o quê? Comparar corpo, comparar estilo de vida, comparar marido, comparar filho, comparar roupa, comparar bolsa, comparar viagem, comparar... Gente, o mundo está coberto de comparação. Então, comece esse chafé já tirando de lição uma coisa, não se compare. Se for para você se comparar, se compare em se inspirar em alguém para você ser bom, mas nunca querer que o outro perca, porque isso aí é uma inveja. A comparação, ela pode te levar para o nível da inveja. A comparação, e a maioria das vezes porque ela vai querer te levar para uma realidade que não existe e ainda agredir a realidade que o outro vive. Né? Aquela famosa termo, não sei como é que eu falo, ditado, né? Que a grama do vizinho sempre parece mais verde. Mas não é, cada um tem as suas lutas, cada um tem os seus problemas. Você vê aquilo que o outro permita que você veja. Então, rede social não é parâmetro para nada. Rede social não é parâmetro para o que está dentro de uma pessoa, para o que está na mentalidade da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma vida ali perfeita, mas ela não consegue deitar e dormir. Que vida que é essa? Uma bolsa de grife, uma roupa de grife, uma viagem riquíssima. Mas e aí? Como que é a sua cabeça quando você deita no travesseiro? Então começa por aí, começa a se autoanalisar quem você é. Pare de se comparar, tenha uma identidade firmada. Então vamos lá, a gente vai trabalhar alguns pontos aqui hoje. Primeiro, reconhecimento. As mulheres, quando elas cantam, né, sobre Davi, elas despertam atenção e visibilidade que Davi ele não tinha. Né? Ele não pediu isso, mas isso aconteceu porque ele era muito habilidoso, ele era excelente em tudo que fazia, ele tinha Deus com ele, então tudo que ele colocava a mão dava certo. Então você, minha linda, que você, tudo que você coloca a mão, o Senhor prospera. Você às vezes pensa assim, nossa, eu sou perseguida, eu sou caluniada, criticada, julgada, injustiçada, mas o Senhor, saiba de uma coisa, porque o Senhor te deu uma excelência, e esse ano de 2026 é o ano da restauração, onde eu falei na semana passada, será restaurado dons, será restaurada estratégia, será restaurado tudo que o Senhor colocou na sua vida para você cumprir o seu propósito. O Senhor vai estar restaurando. Então esse é um ano, tô acelerada, né, gente? Então esse é um ano que o Senhor vai trazer de volta aquilo que um dia foi perdido. Então não se compare, se mantenha firme, porque o Senhor ele vai te prosperar. Segundo ponto, né? A gente falou do reconhecimento e a comparação, o que eu já introduzi aqui. Davi matou dezenas de milhares. A comparação relativa a gatilhos emocionais. Em Saul, ele começa a se sentir ameaçado. Ele começou a sentir que ele estava perdendo o trono, que daqui a pouco as mulheres iriam colocar ele como rei. Então aquilo ali foi penetrando dentro do coração dele. O terceiro ponto, onde a gente fala da lança, né? O ataque direto, foi o quê? Foi uma permissão do Senhor. Aqui falou que o espírito maligno que o Senhor mandou se apossou de Saul. Então, quando vier perseguições na sua vida, muitas vezes você pensa assim, é coisa, né, de Satanás, é coisa do inimigo, é coisa do bicho feio. Nem sempre. Nem sempre, porque se for para você ser forjada, se for para você ser enraizada naquilo que o Senhor quer para sua vida e você precisar passar por uma perseguição, o Senhor vai permitir que você passe. Eu lembro que muito nova, eu tive vários questionamentos na minha vida do porquê certas coisas aconteciam comigo. E eu me recordo da minha época de escola. Eu tinha 12, 13 anos. Gente, eu lembro de sentar assim na frente assim da professora e ter tipo 8 meninas. Eu lembro exatamente porque eu lembro de todas. Me jogando bolinha de papel.
Gente, quantas vezes eu lembro dessas meninas colocarem água na boca, bocejar e cuspir na minha cara. E são coisas que quase ninguém sabe, eu estou contando aqui pra vocês, mas foram coisas que eu passei desde nova. E eu me perguntava, eu falava assim, poxa, o que que eu faço? E eu fui criada num lar cristão, eu cantava na igreja, tocava. E eu acho que eu era até bobinha, ingênua em certas situações. Mas eu me recordo, sabe? Porque eu me recordo também de muitas vezes chegar aquele grupinho de meninas querendo me bater e eu era sempre defendida pelo grupinho de meninos. Olha que coisa, né? As meninas queriam me bater, elas inventavam, falavam assim: ah, fiquei sabendo que você falou tal coisa. Gente, eu não tinha a mínima noção do que elas estavam falando. A mínima noção, eu não sabia. Então, isso era um grupo de meninas. E eu lembro que uma vez, quando eu tinha meus 15 anos, 14 na verdade, eu não aguentava aquilo mais. Eu não aguentava. E eu comecei a dormir na escola porque eu queria repetir de ano. Eu queria muito ser trocada de turma porque eu não aguentava aquilo mais. Aquilo era um tormento na minha vida. Era assim perseguição, por quê? Não era só isso que eu acabei de contar. Meus materiais eram riscados, eram rasgados, minhas mochilas, coisa de corretivo, meu cabelo era puxado. Por exemplo, eu tinha um cabelo que era na bunda. E os meninos brincavam, que eu sempre fui mais loira, né? Bem loirinha, branquinha, de Rapunzel. Ô Rapunzel, ô Rapunzel. E eu tinha pânico do meu cabelo grande, porque elas puxavam. Então eu só usava trança. Eu só usava trança. E aí todo mundo chamava de Rapunzel e tudo. E eu lembro que quando... E minha avó não deixava eu cortar de jeito nenhum. Aí eu lembro que quando eu fiz meus 18 anos, assim, eu tinha tanto trauma daquilo que a primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo. Gente, eu usei Chanel aqui. É que hoje agora ele tá crescendo, agora ele tá... Eu tô deixando ele crescer porque o Senhor foi curando isso em mim. Eu fiquei 10 anos de Chanel aqui, ó, que eu tinha pavor de cabelo grande do tanto que eu sofri na minha infância. Então, muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não vai entender. Mas é o Senhor preparando, sabe? Porque eu nunca fui aquela pessoa que conseguiu revidar. Eu nunca fui aquela pessoa que teve coragem de inventar uma história sobre alguém. O Senhor me guardou o tempo todo e o Senhor conhece o nosso coração. Vamos continuar. O quarto ponto aqui fala, né? A perseguição se inicia. Ou seja, quando Saul ele observou que Davi ele tinha Deus, que nada estava destruindo, que ele não estava caindo, ele começou realmente a ter um medo, um ódio e ele entrou numa insegurança muito profunda. Então ele começou o quê? Com uma perseguição diária. Né? Saul ele passa a procurar Davi todos os dias. Mas o texto é claro, Deus não o entregou. Né? Um ataque diário e uma proteção diária também do céu. Então, o que a gente pode conectar isso aqui com Miqueias 4 que a gente vem lendo, né? Dos que mancam eu farei uma nação forte. Porque a perseguição, ela te faz mancar. Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Mas Deus, ele fortalece. Ele amadurece, ele firma identidade, ele prepara para um governo. Davi, ele foi preparado para um governo com todas as perseguições, porque o coração dele era um coração humilde, era um coração contrito ao Senhor e o Senhor foi protegendo ele em cada passo. Então, ó, a comparação antecede a perseguição, pessoas sentem antes de falarem, porque assim, as pessoas lá fora muitas vezes vão ver a unção que você tem muito antes de você mesmo. Então cuide daquilo que o Senhor te entregou, cuide daquilo, pegue, sabe? E assim, guarde mesmo, cuida como se fosse o maior ouro e pedra que você tem, porque é aquilo que o Senhor te entregou. Cuide, proteja e peça ao Senhor proteção, porque é Ele que protege. A lança revela que a guerra não é humana, é espiritual. Você não é perseguida pelo que faz, mas pelo que representa. A perseguição é prova antecipada de uma promessa. E o ataque é diário, mas Deus nunca te entrega. Que lindo, né? E a frase final que eu deixo para vocês aqui, a perseguição, ela não reage ao seu presente, ela reage ao seu futuro. Toda vez que você tem uma promessa, o inimigo ele vai tentar te atacar, ele vai tentar te perseguir. E muitas vezes por permissão de Deus,
tá? Então não pense que sempre é um ataque do inimigo, porque toda perseguição ela vai te fortalecer. Se você estiver em Deus, se apegar a Ele, fortalecer a Ele, você vai sair vencedora, você já é uma vencedora. Então, para que esse ano de 2026 seja um ano de restauração e aceleração, se apegue em Deus, suporte cada perseguição. Olhe para cada perseguição que você passou e fale assim: Senhor, obrigada. Obrigada porque isso me forjou, isso me preparou, isso me amadureceu, isso me fortaleceu. E eu só estou aqui por causa da tua permissão. Minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje. Compartilha com alguma amiga. Se você não adquiriu os 40 dias de reconstrução, adquire, tá? Eu vou estar deixando na descrição. Também tem no início do YouTube, tá? Como link. Então adquire também. É um produto que você vai se autoanalisar, tem atividades, tem tarefas, então é muito bom, não é só um devocional, não canso de falar isso, adquira, tá? E, meus amores, é isso, até amanhã, grande beijo, porque amanhã nós vamos falar de quê? Sobre a caverna, o treinamento, o preparo daquilo que Deus tem pra nós. Beijo!